E aí, meus considerados? Tá todo mundo putinho que eu sei, tá todo mundo espumando aí nas redes sociais, reclamando que não conseguiu o código a tempo, reclamando que teve gente que não compartilhou o código, mas se acostumem porque é a vida é assim, nem todo mundo sai ganhando, como isso já foi falado lá em Nico and the Niners. Mas esquecendo tudo isso, na verdade esquecendo não porque a gente ainda vai falar sobre isso, vamos partir aqui do início de como tudo isso do código 20 começou, porque teve muita gente que não conseguiu acompanhar, tipo eu, mas depois eu sempre pego tudo, e também teve gente que não conseguiu entender esse final, não conseguiu entender essa mensagem final, o que vai acontecer daqui pra frente, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, antes de mais nada, aquele ritual de sempre, se inscreve, deixa like, comenta, compartilha, pra eu poder continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês, que na verdade eu vou poder de qualquer forma, mas pra eu me animar a fazer mais vídeos, tá bom? Vamos lá, gente, vamos fazer aqui um breve resumo de como foi conseguido o código 20. Para quem ainda não entendeu, conseguir entender como se chegou a esse código. O primeiro passo foi ir lá onde no código 19 tinha um código em braille. No código fonte da página ali onde a gente estava botando os códigos, se tu mudasse a linguagem para CSS, tu achava esse código em braille. Só que ontem eles mudaram esse código para um outro código, é muito código que eu tô falando, para um outro código que tu tinha que traduzir ele. Esse código traduzido tinha algumas palavras que deveriam ser usadas como palavra-chave lá naquele site onde a gente já precisou usar palavras-chave outra vez, aquele que era a palavra-chave de Chrysalis, Blurryface e Indoctrination. Só que agora tu tinha que botar essas palavras-chave que foram descobertas lá nesse código-fonte do outro site. Botando essas palavras-chave lá, tu recebia um outro código que era um código binário. Então esse código binário tu tinha que traduzir para um outro código. E esse outro código era um código que tu deveria usar o teu celular para descobrir o que ele queria dizer. Por exemplo, se ali no código tava o número 4, tu tinha que ir no número 4 do teu celular e ver qual era a letra ali. Só que ele tinha um outro número depois ou antes, alguma coisa do tipo 3 vezes 4. Então tu tinha que apertar 3 vezes o número 4 para descobrir qual era a letra que representava aquele mini código. Tendo isso em mente, conseguindo resolver esse outro código, tu conseguia uma certa mensagem que dizia que a resposta ia estar sob uma imagem final ou alguma coisa do tipo, que eu não sei a tradução correta, mas essa foi a parte mais difícil, eu acredito, a parte que mais demorou pro Discord Click realmente achar a resposta, porque na verdade não era uma imagem que a gente já tivesse conhecimento, que a gente já tivesse acesso, e sim que tu teria que mudar toda a URL ali do site que a gente estava usando para esse nome, com esse nome dessa imagem. É uma coisa bem complicada de se explicar mesmo assim tão rápido, porque eu não quero me prolongar, gente. Tu mudando a URL, tu ia para uma outra página onde tinha a logo da banda, a logo atual, com vários símbolos que representavam cada música do álbum Trent. Pois bem, dessa parte do Trent até o código ficou meio sem saber como que se descobriu realmente qual era o código. E foi aí que começou a treta. Porque depois disso, o Discord Click só postou aquele vídeo que tem aquela rosa murchando e voltando, e depois simplesmente apareceu com o código um certo tempo depois. Pois bem, algo que é bom lembrar é que durante todo esse momento, durante alguns momentos de que estava se descobrindo o código, quando tu entrava lá no site usb.21pilots.com, ele abria um formulário onde tu tinha que botar o teu nome, teu usuário do Twitter, teu e-mail e teu endereço de, se eu não me engano, eram esses os pontos que pediam, e o código 20. Só que como a gente ia botar lá se durante todo esse tempo não se sabia ainda? E outra coisa que se deve lembrar aqui nesse ponto é que lembra lá no código 19, quando falou que é só no dia 15, volta aqui no dia 15 que vocês vão ter a resposta, algo do tipo. Eles falaram lá naquela época também que quando tu conseguisse o código, não era o certo tu ficar distribuindo ou compartilhando, e sim guardar para si. Pois bem, acredita-se que os primeiros que conseguiram o código e conseguiram preencher esse formulário lá, eles vão ganhar algum tipo de recompensa, porque desde o momento que apareceu esse formulário, já se teve essa ideia, porque eles não iriam pedir o teu endereço residencial se eles não fossem te enviar alguma coisa. Então, acredita-se que os primeiros que conseguiram o código e foram lá botar, vão receber essa recompensa, e que essa recompensa seja um pendrive de Level of Concern, que eu acho que todo mundo do Click gostaria
gostaria de ter, porque é um item que, mano, já pensou ter aquele pendrive lindo? Meu Deus do céu, eu ia querer muito. Mas é aqui que a maior treta do dia, a maior treta disso tudo começa. Muita gente ficou puta dos cornos porque acreditou que o Discord Click conseguiu o código muito antes deles começarem a compartilhar com a gente. E meio que segurou ali por um tempo antes de realmente compartilhar, de trazer pra fanbase. Só que daí eu te pergunto, gente, quem que descobriu o código? Foi eles, não foi? Quem é que teve todo o trabalho? Não teve nenhum BR que teve a capacidade de descobrir o código. Então, o mérito é todo deles, o código é deles, até eles querem compartilhar. E é óbvio que eles iam, antes de compartilhar com a gente, mandar para os amigos, mandar para todo mundo que é da administração, do Discord Click e tudo mais. E sabe o que eu digo para isso? Foda-se! Porque se fosse eu que descobrisse o código, eu também iria mandar para todos os meus considerados, para todos os mais próximos, para depois. Eu nem ia compartilhar, eu ia fazer vídeo sobre o código e no vídeo eu ia falar o código para eu ter milhares de acesso. E é óbvio que eles fariam a mesma coisa. É óbvio, qualquer ser humano na face da Terra faria isso. A não ser que tu não tenha amigos no Click, a não ser que tu não tenha um canal, que tu não tenha uma página igual eles, que é uma das maiores páginas do mundo sobre 21 Pilots. Então, mano, tomar no cu os socialistas do Click que acha que o código é de todo mundo, que vem com aquele meme do Pernalonga dizendo nosso código. Mano, os caras passaram o trabalho, eles têm todo o direito de distribuir pra quem eles quiserem antes de passar pra gente. E outra coisa é que tem gente que também ficou puta, porque por que todo mundo não ganhou? Mano, vocês sabem quanto ele gastaria para dar um pendrive para cada membro da fanbase? E o problema não é nem o valor do pendrive, porque tipo, pendrive tu acha mó barato, ainda mais se tu for comprar em grande quantidade. Mas já pensou o valor que é para enviar para o mundo inteiro um pendrive? É uma turnê durante um ano só para te pagar os pendrives que enviou para a fanbase. Mas beleza, vamos esquecer a treta do Discord Click e vamos ao conteúdo da pasta 20. Lá na pasta 20 a gente tem uma imagem do Tyler com o Josh, que eu acredito que seja da era Blurryface, pelo que eu vi ali, porque ele tá com os pescoços sujos e tudo mais. Ou da era Trent, porque tem certo momento da era Trent que o bispo suja o pescoço dele ali. Não sei o que pode significar. Se tem alguma coisa na fonte da imagem, se transformar ela em texto, eu até tentei, mas eu não achei nada. Fora isso, tem uma imagem do pendrive de Level of Concern, que meio que quer dizer realmente que quem conseguiu o código, quem conseguiu a recompensa vai ser esse pendrive. Tem também um áudio dizendo que parabéns ali, você concluiu o Level of Concern, ou seja, você acabou o Level of Concern, então eu acredito que chega de Level of Concern, pelo amor de Deus. E além disso tudo, um arquivo escrito me leia antes ou me leia primeiro, que se tu abrisse o arquivo, tinha lá um link que se tu colasse no navegador, levava para uma certa mensagem que foi o que despertou a fúria do Click. Existem duas versões dessa mensagem, uma com caracteres branco e outra com caracteres vermelhos. Acredita-se que a com caracteres branco é para quem conseguiu a premiação, para quem conseguiu o prêmio nessa caça ao tesouro e que vai ganhar o pendrive supostamente. A segunda, a que é com as letras vermelhas, acredita-se que é para nós, meros mortais, o todo o resto do Click. Além disso, uma outra diferença que tem de um código para o outro é de que o pessoal que recebeu a letra branca recebeu obrigado e o pessoal que recebeu com a letra vermelha recebeu parabéns. Mas passando isso, esquecendo quem conseguiu o pendrive, a gente quer saber o que nós ganhamos. Os BRs, o povo que não é inteligente o suficiente para conseguir esse código. O que a gente vai ganhar com tudo isso? A gente perdeu um fim de semana inteiro pensando nisso, na ansiedade disso pra nada? Agora é que vem a mensagem que a gente recebeu nesse link. E essa mensagem diz o seguinte: mesmo que isso pareça o fim, com certeza não é. Ainda temos algumas surpresas na manga. Marque 22/6/2020 no seu calendário. Dessa vez não é sobre nós, é sobre você ou vocês. Porém, gente, eles não especificam horário, ou seja, a gente já vai ter mais ansiedade ainda porque a gente não sabe nenhum horário que isso vai acontecer. Mas vamos lá, vamos analisar peça por peça. Mesmo que isso pareça o fim, com certeza não é. Ou seja, ou vem muito mais enigmas por aí, uma nova era, uma nova coisa cheia de enigma, um novo site cheio de enigma pra gente resolver, ou vem mais uma versão de Level of Concern, porque como ele falou, mesmo que isso pareça o fim, não é o fim. Ainda temos algumas surpresas na manga.
Ou seja, ainda temos uma versão de Level of Concern? Ainda temos mais mistério? Ainda temos mais coisas para vocês resolverem? É um grande ponto de interrogação, tudo isso que eles passaram pra gente. Marque 22/6/2020 no seu calendário, beleza? Nessa data que a gente vai descobrir alguma coisa. Dessa vez não é sobre nós, é sobre vocês. Então aqui, novamente, a gente é feito de palhaço mais uma vez e tem que esperar mais uma semana. E por eles falarem que dessa vez não se trata deles e sim de nós, dos fãs, dificilmente, gente, eu falo isso com pesar no meu coração, com dor no meu coração, mas dificilmente vai ser uma música, um clipe ou o início de uma nova era. Eu acho muito difícil. A não ser que seja uma música, alguma coisa que trate da fanbase, que fale da gente, ou até mesmo que seja algo semelhante ao que a Avril Lavigne fez, que foi um videoclipe com vídeos que os fãs enviaram. Então pode ser isso, pode ser uma participação dos fãs de casa mesmo em alguma coisa que eles façam. Enfim, é tudo isso, gente. Mas uma das maiores questões que ficam é: por que alguns receberam parabéns, outros receberam obrigado? Seria isso parte de algum universo novo? Seria isso parte de algum personagem novo? E aquelas imagens todas que a gente teve acesso, tudo aquilo foi em vão ou tudo aquilo vai fazer parte de alguma coisa, e os vídeos que a gente viu lá fazem parte de alguma coisa, apesar de a gente saber que quase nada lá pertence a eles, e sim a bancos de imagens da internet. Outra questão importante: 21 Pilots fez isso pra gente se distrair, mas acaba que, mano, a gente realmente ficou muito ansioso, ficou em certo ponto estressado, e tudo que eles falaram que a gente não ficaria, e a gente ficou muito. Mas tudo isso também é meio que retratado ali na live que passou, na televisão, porque tem umas pessoas que meio que não conseguem dormir, ficam se virando, ficam se mexendo enquanto estão tentando dormir. Outro ponto que também foi bem levantado é que tem a música We Don't Believe What's on TV, que a gente não deve acreditar no que a gente estava vendo ali na televisão, então teve muita gente que levantou essa hipótese. Outros levantaram a hipótese do We Don't Believe the Hype, que a gente não deveria ficar tão hypado nessas coisas. Então, mano, eu já não sei mais o que pensar. Eu não fiquei puto porque eu não seria uma das pessoas que iria conseguir o código, porque eu não tava em casa, eu tava trabalhando. Então, de certa forma, eu ri, porque, mano, eu não ia conseguir de forma alguma mesmo. Mas eu fiquei puto por ainda não ser liberado realmente alguma coisa que fosse pra fanbase inteira, entende? Eu não fiquei puto por não ganhar o pendrive, mas sim por, mano, mais uma semana, sabe? Tipo, só dia 22 agora vai ter alguma coisa. E eu realmente eu fico muito ansioso, porque eu gosto de fazer os vídeos, eu dependo de ter pauta pra fazer os vídeos, e eu fico no trabalho pensando, mano, se eles lançam alguma coisa agora enquanto eu tô aqui no trabalho, eu vou poder postar o vídeo só amanhã, eu não vou conseguir gravar hoje pra postar hoje ainda. Então, mano, isso me gera uma ansiedade do cão mesmo. Mas a gente não tem o que fazer a não ser esperar, não tá no nosso controle, não tá sobre... Não tem realmente o que a gente fazer. Então eu espero realmente que seja alguma coisa de uma nova era, de um novo trabalho, de algum novo personagem, de algum novo enigma, de algum novo universo que eles vão criar, porque eu tô muito necessitado disso. Eu não sei vocês, mas eu tô muito necessitado disso, gente. Agora me deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser isso, se vocês ficaram putos, se não ficaram, se concordam com o que o Discord Clique fez, porque eles falam que eles não fizeram, mas eles fizeram, gente. E eu tenho certeza disso, só que eu não julgo eles, eu entendo e eu faria a mesma coisa. Mas vocês, o que vocês acham disso? E é isso então, até segunda que vem, provavelmente com vídeo de 21 Pilots. Essa semana ainda tem vídeo mais ideia sobre o Youngblood, sobre outros assuntos que eu tenho, mas semana que vem, terça-feira, o novo vídeo de 21 Pilots sobre o que vai ter acontecido no dia 22 aqui na sua maior fonte de 21 Pilots. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!